Olá, hoje viemos à Biblioteca dos Corcheus tomar um café, também para eu vos falar um pouco mais sobre a minha candidatura às primárias do LIVRE para a Junta de Freguesia de Alvalade, que é a freguesia onde eu nasci e onde eu moro. É muito importante dizer que Alvalade pode ser considerado o bairro mais cool nas revistas internacionais, mas deve ser sobretudo uma freguesia onde toda a gente tenha lugar e onde todos possamos viver. E trazer alguém com o espírito ecologista e humanista que o LIVRE sempre defendeu para a Assembleia de Freguesia é fundamental para cumprir esse objetivo. Então vamos falar de coisas um pouco mais concretas. Alvalade é uma freguesia histórica que tem uma riqueza cultural enorme na música, no teatro, que soube sempre ser resiliente ao longo dos tempos, e também temos vindo a ver mais espaços verdes a serem criados nesta zona. Mas a ambição da Junta não tem sido suficiente para dar à freguesia aquilo que ela pode de facto oferecer a quem aqui mora, estuda e trabalha também. Então vamos falar de espaços verdes. Apesar de ter sido criado um jardim requalificado no Campo Grande, nós temos visto que, no que diz respeito ao arvoredo urbano, são feitas podas abusivas, que em muitas zonas da nossa freguesia também faltam espaços verdes onde as pessoas possam ter um refúgio climático, se quisermos, e temos de trabalhar nessa ambição de criar mais árvores, mais espaços verdes na nossa freguesia. Também sobre a cultura, deveríamos dar mais apoios não só às indústrias criativas e ao associativismo, como podemos e devemos defender também o comércio histórico e local, que está a perder muito espaço para empresas grandes e franchisings que são estrangeiros nesta nossa freguesia. São bem-vindos, mas devemos também prestar todos os apoios às lojas que já têm muitos anos de serem as nossas lojas, dos nossos vizinhos, e devemos fazer tudo aquilo que for possível para proteger, sobretudo na Avenida da Igreja, o comércio local e histórico. Vamos falar de uma área também que me é muito querida, até porque me envolvi bastante em lutas cívicas na questão da mobilidade sobre a segurança rodoviária e pedonal. Não é à toa que os dois atropelamentos mortais a que assistimos no verão passado foram na freguesia de Alvalade, pois esta é a junta que tem a segunda maior sinistralidade rodoviária em Lisboa. Isto é algo que nos devia preocupar e a junta tem aqui um papel fundamental em implementar medidas mais ambiciosas para proteger peões, condutores e todas as pessoas que circulam por esta zona da cidade. Nós vimos que, de facto, foram implementadas algumas medidas, mas que não foram suficientes para proteger peões, sobretudo, como pintar passadeiras. Nós precisamos de barreiras físicas, precisamos da fiscalização, do controle do limite de velocidade a que circulam os carros. Precisamos de criar faixas bus segregadas também, para que os autocarros possam circular a tempo e horas, para quem se desloca por aqui. E é bastante sintomático que este último mandato foi muito focado na questão do estacionamento, tanto que a bandeira do atual Presidente da Junta foi a construção de um parque de estacionamento no mercado de Alvalade. É certo que as pessoas que aqui moram precisam de um lugar para parar o carro, mas nós devemos neste momento pensar no futuro da mobilidade. Precisamos de ter políticas de mobilidade do século XXI que deem alternativas às pessoas que se deslocam de maneiras diferentes, sobretudo a pé, em bicicleta e de outras formas. Pensando também nas pessoas com mobilidade reduzida, que devido ao pouco espaço pedonal que existe, se veem muitas vezes obrigadas a circular pela estrada, o que é um enorme, enorme perigo. Alvalade tem até um potencial de ser um exemplo da cidade dos 15 minutos e nós devemos caminhar nesse sentido e não investir nas políticas carrocêntricas que temos vindo a observar desde sempre na nossa cidade. Temos de falar também da questão do tráfego aéreo, que é um problema que Lisboa inteira enfrenta, é um problema que afeta mais de 400 mil lisboetas, mais de 400 mil pessoas, e Alvalade está no centro deste flagelo. Alguém que esteja na junta de freguesia de Alvalade deve exercer toda a sua influência política junto do Poder Central e da Câmara Municipal para que sejam respeitados os limites dos voos noturnos, para que seja respeitada a lei e para que, em última instância, se retire o quanto antes o aeroporto da cidade de Lisboa. E porque estamos a falar de tráfego aéreo e tráfego rodoviário, estas duas questões estão intrinsecamente ligadas à questão do ruído e da qualidade do ar, onde Alvalade também tem uma performance, infelizmente, bastante negativa. Podemos melhorar isto através da redução do tráfego aéreo e rodoviário e também através de outras medidas, porque esta é uma questão de saúde pública. E por falar em saúde pública, temos de apostar também no envelhecimento ativo dos cidadãos séniores de Alvalade, porque a questão do isolamento também se trata de uma questão de saúde pública e que pode ser combatida através de várias dinâmicas envolvendo toda a população e toda a comunidade. Temos de falar também da questão da pobreza habitacional e da pobreza energética. Alvalade tem várias zonas da sua freguesia que
poderiam ser usadas para cooperativas habitacionais, para cooperativas energéticas, e precisamos também de apostar no isolamento térmico das casas, que é algo que as casas de Alvalade sofrem muito, sobretudo face às ondas de calor que vamos viver cada vez com mais frequência com as alterações climáticas. E não devemos acabar esta nossa apresentação de medidas de prioridade do que seria o nosso mandato na Junta de Freguesia de Alvalade sem falar da questão da higiene urbana, que é algo também que afeta bastante a nossa cidade. Uma das queixas mais comuns nas assembleias de freguesia são, da parte dos cidadãos, a questão das pragas, e isto tem a ver com a questão da higiene urbana. Portanto, temos de facto averiguar qual é a forma mais eficaz para que todas as zonas desta freguesia tenham de facto uma limpeza constante e rigorosa das suas ruas e porque a recolha do lixo seja feita da maneira mais racional possível. Vou terminar falando um pouco sobre a importância deste mandato e do que foi o mandato anterior. O mandato anterior da freguesia de Alvalade foi o mandato da coligação de Carlos Moedas dos Novos Tempos. O presidente dos Novos Tempos em Alvalade abandonou o seu mandato a meio dos 4 anos que teria para cumprir. Ora, é preciso que quem seja eleito cumpra o seu mandato com lealdade para com todos os seus fregueses. E é importante, como eu disse várias vezes até agora, que saiba não só usar o seu mandato para fazer uma gestão do dia-a-dia, mas também para que saiba exercer a sua influência política junto às instâncias maiores para resolver os grandes problemas que também afetam a nossa freguesia. E é muito importante dizer que, porque estamos a escolher uma lista de quem vai representar o LIVRE nestas autárquicas para a Junta de Alvalade, que Alvalade é de facto uma freguesia que tem uma enorme influência da direita política e, portanto, o candidato que encabeçar esta lista do LIVRE tem de saber falar com pessoas de todos os quadrantes políticos, tem de saber traduzir a linguagem das nossas prioridades políticas para a cidade, para pessoas que não estão habituadas a falar com essa linguagem. Temos de saber persuadir estas pessoas e saber trazê-las também para a luta, para estes objetos de desejo político que, de facto, trazem um maior bem-estar para todas as pessoas que vivem nesta zona da cidade. Eu acredito que sou uma pessoa que consegue exercer esse diálogo com pessoas de todos os campos políticos. Estou muito habituado a falar com pessoas que não são só da esquerda e, por isso, ficaria muito honrado com a vossa confiança se votarem em mim para poder trazer a agenda do LIVRE, que é uma agenda de uma cidade do século XXI, para todas as pessoas que querem viver nessa cidade.